Fala aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre cariótipo humano e a gente vai desembocar depois aí na questão de herança sexual, tá? Alguns sistemas de diferenciação sexual que existem aí nos organismos, tá? Então, para a gente entender um pouco o que é o cariótipo, é a distribuição dos cromossomos nas células somáticas humanas, né? Porque é o exemplo que a gente vai usar, porque você vai entender como cariótipo a distribuição de todos os cromossomos de qualquer espécie de ser vivo que você estiver usando como referência. Na espécie humana, especificamente, nós temos 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares de cromossomos, galera, nós temos 22 pares que são chamados de pares de cromossomos autossômicos. E apenas um par é o par de cromossomo sexual quando nós falamos aí da espécie humana, portanto. O que vai diferenciar um cromossomo do outro é o que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá bom? Então isso aqui é a fotografia de um cariótipo, no caso humano, né? Nós temos aqui, portanto, lindinhos, ó, os 23 pares de cromossomos, sendo, ó, esses 22 aqui são os cromossomos chamados de autossômicos e apenas esse par aqui no cantinho de baixo que é o par de cromossomo sexual. Nesse caso, XY, o que corresponde a um cariótipo masculino nesse exemplo citado aí, tá bom? Vamos entender um pouco então a diferença entre uma herança de caráter autossômico para uma herança de caráter sexual. Quando a herança for autossômica, galera, o gene vai estar localizado em um daqueles 44 cromossomos chamados de autossômicos, que não são os cromossomos sexuais. Dessa maneira, nós teremos aí a probabilidade de incidência dessa determinada característica na mesma proporção, tanto para homens quanto para mulheres, porque eles são cromossomos comuns para homens e para mulheres, tá? Então são esses os cromossomos autossômicos, tá? Então olha lá, não possui relação com o sexo do indivíduo. Exemplo prático, quantidade de dedo na mão, velho. A quantidade de dedo na mão não tem relação nenhuma se é homem ou se é mulher. Ocorre em igual proporção em homens e mulheres, como a gente já havia dito para você, e nós temos basicamente dois tipos de herança, a dominante e a recessiva, né, que nós já discutimos em aulas anteriores, inclusive fizemos alguns exercícios sobre isso. No caso da determinação sexual, nós temos alguns sistemas que são responsáveis pela determinação sexual. A gente vai falar aqui então agora dos cromossomos ditos sexuais, tá ok, galera? Nosso sistema de classificação humana, é o sistema chamado de XY, onde o sexo feminino ele é homogamético. O que significa isso? Que a mulher, né, tem 2 cromossomos X, então ele é homogamético. E no caso do homem é o heterogamético, né? Então nós temos no homem um cromossomo X e um cromossomo Y, tá certo? Então a gente simplifica e diz o seguinte, que a mulher é XX e o homem é XY. Lembrando que essas letras são apenas usadas como uma maneira de representação do sistema, não que os cromossomos pareçam X ou pareçam com a letra Y, tá ok? Ele relembrando então, reforçando, a mulher é homogamética XX e o homem é heterogamético XY, beleza? Nós temos alguns outros sistemas, que é o sistema X0, por exemplo, né? Onde os machos têm apenas um cromossomo X e as fêmeas têm 2 cromossomos X. Então o macho é X0 e a fêmea é XX, né? Esses eu vou apenas citar a existência desses sistemas para vocês. O sistema ZW, que ele é similar ao sistema XY, só que nós invertemos a situação, porque nesse caso, então, o macho ele é homogamético ZZ, né? E a fêmea é heterogamética ZW, tá? Mas o mecanismo é muito parecido, então, com o sistema XY de diferenciação sexual. O sistema Z0, né? Os machos têm um par de cromossomos ZZ e a fêmea apenas um cromossomo, né? Que é o Z0, tá certo? Então são sistemas que existem por aí.
A gente vai falar especificamente, então, do sistema XY, que é o sistema que diz respeito ao ser humano. Aqui nós temos uma tabela em que você tem lá o que é homogamético, quando é fêmea, quando é macho, no hétero ou no homogamético, para cada um dos sistemas, né? Então, o sistema XY, olha lá, a fêmea XX, homogamética, o macho XY, heterogamético, tá certo, galera? Muito bem. Nós temos ainda alguns outros sistemas que faz referência à quantidade de cromossomos que o macho e a fêmea têm. No sistema haploide-diploide, que nós podemos observar, por exemplo, em abelhas, as fêmeas, elas são diploides e os machos são haploides. Tá? Então a fêmea, todas as fêmeas serão 2N e os machos serão N. Então os machos têm metade da quantidade de cromossomos que uma fêmea tem. É um outro sistema de diferenciação sexual. E a gente vai cair então na questão da herança sexual no sistema XY. Muito bem, galera. Então nós temos ali, quando nós comparamos o cromossomo X ao cromossomo Y, nós temos duas regiões. Então nós temos uma região chamada homóloga, nós encontramos os genes no X e nós encontramos os genes no Y, então é uma região homóloga, e tem uma porção que nós dizemos que não é a porção homóloga. No caso do cromossomo Y, nós dizemos que é a porção holândrica, tá certo? Como a mulher tem 2 cromossomos X, os 2 cromossomos X da mulher são completamente homólogos. O que vai diferenciar, portanto, é essa região do cromossomo Y que não possui o correspondente homólogo no X. Dessa maneira, nós dizemos que é uma herança do tipo holândrica. Tá bom, galera? Muito bem. Quando o gene está em regiões não específicas, né? Tanto do cromossomo X quanto do cromossomo Y, nós temos duas situações diferentes para a herança, galera. Então nós temos uma herança que nós dizemos de ligada ao sexo e uma herança chamada de herança restrita ao sexo. Qual é a diferença das duas? O cromossomo X, como tanto o homem quanto mulher tem, a mulher tem 2, o homem tem 1, mas os dois sexos têm o cromossomo X, se o gene que faz de uma doença que a gente vai querer estudar estiver no cromossomo X, nós dizemos então que é uma herança ligada ao sexo. Como o homem tem um cromossomo X só, a probabilidade de manifestação daquela determinada doença nos homens se torna maior do que a probabilidade da manifestação da doença nas mulheres. Porque se for recessiva, por exemplo, basta um cromossomo X do homem recessivo que ele terá a doença. A mulher obrigatoriamente deverá ter os 2 cromossomos X com o gene recessivo para manifestar a doença. Então a probabilidade de mulheres com aquela doença em questão diminui, tá certo? Quando o gene está localizado na região holândrica, que está no cromossomo Y, só o homem tem. Então nós dizemos que é uma herança restrita ao sexo, tá? Vamos exemplificar aqui. Por exemplo, daltonismo é ligada ao sexo recessiva. É a incapacidade de distinguir algumas cores, né? Se você faz aí o curso de construção civil ou de geodésia, vocês sabem que o professor Fábio, que dá aula para vocês, ele é daltônico, né? Ele tem dificuldades para diferenciar algumas cores. Aqui tem uma bolinha, né, com um número aí dentro, eu não vou falar qual é o número que tem aí, mas é vermelho e verde. Se você está lendo o número, você não é daltônico, né? Enfim, é um teste simples para identificação. Galera, então vamos dar uma olhada ali, ó. A mulher só será daltônica se ela for, olha lá, XX, Dzinho, Dzinho, ou seja, se ela tiver os 2 alelos recessivos presentes em cada um dos cromossomos X que ela tem. Qualquer outra situação, né, se ela for heterozigótica, ela XDzão, XDzinho, ou se ela for homozigótica, XDzão, XDzão, ela será normal. Ou, né, no caso do heterozigoto, ela vai ser portadora do gene. Ela pode transmitir esse gene para o filho, né, ou para a filha e tudo mais. Olha lá no caso dos homens, basta um gene recessivo, XDzinho Y será daltônico, XDzão Y não é daltônico normal. Nessa proporção nós temos, né, para uma mulher daltônica teremos 2 normais, para um daltônico um homem normal. Então a proporção é realmente maior de homens quando a herança é ligada ao sexo
e ela tiver caráter recessivo. Um outro exemplo é a hemofilia, que é a incapacidade que algumas pessoas têm de coagular o sangue. A propósito, voltando à questão do daltonismo, galera. Muita gente fala, nunca não existe mulher daltônica. Não, existe sim. Tem uma apresentadora da Rede Globo, inclusive a Ana Furtado, ela é daltônica. Né? Se você estiver duvidando disso, dá uma pesquisada lá e você vai ouvir ela mesma falando. Inclusive eu vi um vídeo dela, né, colocando aqueles óculos para o daltônico enxergar. Eu não sei como funciona, tá? Eu nem sei também qual é o resultado daquilo, tá bom? Voltando à hemofilia, que é a incapacidade, portanto, de coagulação do sangue que os hemofílicos têm, você vai perceber que os genótipos são muito parecidos com os do daltonismo. Ela é recessiva ligada ao sexo. A mulher, para ser hemofílica, precisa ser XHzinho, XHzinho. O homem, para ser hemofílico, basta ser XHzinho, Y. Mais uma vez, aumenta significativamente a probabilidade de nós encontrarmos homens hemofílicos em relação a mulheres. Tá bom? Nós temos aqui um heredograma característico, depois nós vamos fazer alguns exercícios disso, fica mais fácil da gente entender, né? Então, por exemplo, se você tem uma mulher homozigótica para uma determinada característica, né? Então a mulher é XHzinho, XHzinho, como os homens, todos os filhos homens dessa mulher vão herdar o X dela, ela só tem um X recessivo. Então todos os homens, invariavelmente, filhos dessa mulher, também manifestarão essa doença específica. Tá bom? Nós temos aqui agora o raquitismo hipofosfatêmico, que nome lindo isso, né, galera? Que é ligado ao sexo, mas é de caráter dominante agora, né? Só para mostrar que existe algumas doenças ligadas ao sexo de caráter dominante, tá? O heredograma característico também é muito parecido com os outros, só que agora a gente vai usar um homem, né? Que tem a manifestação da doença. Perceba que aquele homem, esse homem aqui, galera, ó, ele tem aqui o seu alelo dominante, então todas as filhas mulheres dele só podem herdar aquele X dele, então obrigatoriamente também manifestarão essa doença. Herança restrita ao sexo, olha que coisa mais sexy, incrível. Eu fico imaginando você sonhando com alguém que tenha hipertricose auricular, galera. Por exemplo, o aumento da quantidade de pelo na orelha. Mano, se seu pai, você for homem, estiver ouvindo isso, e você lembrar que seu pai tem pelo na orelha, você vai pensar assim, poxa, meu pai doou o cromossomo Y que ele tinha para mim, o que significa que você também terá pelo na orelha. Salve a depilação a laser, salve a namorada ou o namorado que vai arrancar os pelos da tua orelha, porque ninguém merece conviver com alguém desse jeito, belezinha, galera? Então, quando a herança é restrita ao sexo, como estamos falando do cromossomo Y, todos os filhos homens, né, do homem, terão a manifestação dessa doença. Tá bom, galera? Aqui é a herança influenciada por sexo. Essa daqui especificamente a gente vai falar numa outra videoaula, belezinha? E a gente vai falar herança limitada ao sexo, hipótese de Lyon, e a gente fala tudo isso numa próxima aula. Beijo, abraço, aperto de mão, fui, valeu!